pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E hoje eu tô num cenáriozinho diferente porque eu tô numa programação aqui com as crianças, a Tarde Alegre, que nós temos todos os sábados, que eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos. E tá tendo algumas programações aqui hoje. Hoje a gente tem bastante criança, veio mais de 20 crianças, tem um barulho de apito, crianças estão brincando aqui. E, enfim, quer aparecer, Matias? O Matias. É isso aí, gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que vai acontecer por aqui durante os próximos dias. Oi pessoal, bom dia! Hoje é domingo por aqui, o dia começou bem tranquilo, graças a Deus. Já fiz meu devocional e domingo geralmente é um dia mais tranquilo mesmo por aqui. E eu gosto disso porque é um dia do descanso, que Deus separou para isso, então eu tenho tentado levar esse dia mesmo sem muitas coisas, apesar que hoje eu vou ter que estudar, fazer algumas coisas da faculdade, porque o prazo está se aproximando, tenho só mais uma semana, mas o dia começou tranquilo, já fiz meu devocional e eu preciso ir no mercado agora, porque hoje a gente vai receber uma amiga minha aqui para almoçar e eu preciso comprar algumas coisinhas que estão faltando. Vou fazer um brownie hoje e eu acho que eu também vou fazer pão caseiro hoje, então eu vou tentar compartilhar isso com vocês. Eu tô na saga de tentar acertar a receita do pão caseiro, porque eu já fiz várias vezes, assim, eu tenho algumas receitas que eu sei fazer, mas igual, por exemplo, os bolos, que eu amo fazer bolo, eu sinto que eu já entendi a lógica dos bolos e quando eu erro um bolo, eu sei exatamente o porquê que o bolo saiu errado. Então, eu quero ter isso com os pães também, sabe? Eu quero poder fazer pão, assim, bastante a gente faz aqui pra nós mesmos da casa. E, enfim, então, se eu fizer, eu compartilho aqui com vocês hoje. E espero muito que dê certo, porque já fiz umas 2 vezes, não é que deu errado. A gente tá comendo o pão, mas não saiu do jeito que eu queria, né? Então, vamos lá. E é isso. Eu quero levar vocês pela essa semana comigo mesmo, compartilhando um pouco da minha rotina, um pouco do que a gente tem feito aqui. Talvez ao longo do vídeo eu vou contando pra vocês algumas coisas que vão estar acontecendo nos próximos meses, enfim, algumas mudanças que vão estar acontecendo na minha vida e algumas reflexões que eu tô tendo também em relação a isso, mas enfim, por agora é isso. Deus abençoe aí, eu não sei que dia que você está assistindo isso, mas que seja um chamado aí para você também tirar esse tempinho de descanso no seu domingo, para você poder observar aquilo que Deus tem feito. Eu tô gravando aqui da frente da minha casa e tem uma vista maravilhosa e eu tô olhando para isso pensando, meu Deus, como o Senhor é bom, que criou todas essas coisas, sabe? Às vezes quando eu tô um pouco ansiosa, eu pensando em várias coisas, eu só sento aqui e fico olhando para essa paisagem, porque a criação é maravilhosa, né? Ela revela da graça de Deus e enfim, mas é isso. Gente, eu gosto muito de ir no mercado, sempre gostei de fazer compra, só que eu vou dizer pra vocês qual que é a parte ruim de vir no mercado aqui onde eu moro. Deixa eu mostrar pra vocês, não vou precisar nem dizer nada. Essa é a parte ruim, gente. Subir essa ladeira. Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal chama de lomba,
né? Enfim. Aí, aqui é a rua que eu moro. O mercado é lá embaixo. E aí a gente tem que subir. Na verdade, a ladeira já começou. Mas, enfim, é isso, né? Faz parte. Gente, tirei os pães, ó. Ficaram muito fofinhos. Ficaram bonitos. É isso, ainda tem muito pra aperfeiçoar, mas acho que é isso aí, tô no caminho. Bom, gente, já tô aqui no final do meu domingo. E hoje, na verdade, gente, não foi um dia de muito descanso, não, pra falar. Foi um dia de descanso, no sentido, assim, das coisas que a gente faz no projeto, né? Aqui é onde eu faço parte. Mas
Eu fiz pão, eu fiquei na cozinha bastante tempo, mas ao mesmo tempo foram coisas que me trazem um certo descanso. Por exemplo, para mim, fazer pão é uma terapia, é algo que que me faz descansar mesmo, pelo menos a minha mente. Mas eu acho que ainda assim eu poderia ter deixado para fazer depois, não sei. Ou tentar organizar melhor a minha rotina para que eu consiga de fato descansar. Na verdade, o nosso dia de folga aqui no nosso projeto é na segunda-feira. Só que eu tenho tanta coisa para estudar, eu tenho tanta coisa para fazer durante essa semana que eu não sei se eu vou conseguir de fato tirar a minha folga, né? Assim, não fazer nada amanhã. Provavelmente não. Então, eu preferi já fazer os pães hoje, porque se eu não fizesse hoje, eu ia ter que fazer amanhã. E aí, eu ia acabar perdendo um pouco o foco nos meus estudos, nas coisas que eu tenho pra fazer, que me exigem mais concentração. Então, eu preferi fazer o pão hoje, pra não precisar ficar pensando nisso amanhã. Agora, eu tô aqui, já são que horas são? Já são 10 horas, já passou da minha hora. Eu sou uma jovem senhora. Eu tenho apenas 22 anos, mas a minha alma, ela é de uma idosa. Então, às vezes são 9 e pouco, já tô deitada, porque, gente, sério, melhor coisa. E aí, nessa coisa toda de ser uma idosa, eu estou tentando aprender a tomar chá. Quem me conhece sabe que eu não gosto de café. Não gosto, já tentei tomar. Eu tomei esse mês um café especial com uma amiga minha e foi a primeira vez que eu gostei de tomar café. Só que assim, gostar de café especial é uma coisa, né, que exige ali um pouquinho de recursos financeiros. Então eu não tô querendo entrar nesse vício, mas eu tava querendo aprender a tomar chá. E aí, gente, até que eu tô gostando, porque eu tomo chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, né? Então hoje eu fiz um chazinho aqui pra eu tomar enquanto eu faço meu planejamento do dia de amanhã. Eu tenho esse planner aqui, que é da Purpose Paper, e todo dia de noite, eu gosto de planejar o meu dia seguinte. Então eu coloco ali as coisas principais que eu preciso fazer, e é isso que eu vou fazer agora, tomando meu chazinho, e depois eu vou dormir, porque amanhã vai ser um dia longo. E é isso, mas foi um dia bom hoje, graças a Deus. Fui pra igreja, já voltei, já jantei e tudo mais, né? E liguei pra família. E agora eu vou finalizar, porque se eu não fizer isso aqui, aí que eu não vou conseguir fazer nada amanhã. Gente, sério, é impressionante. Quando eu não planejo meu dia antes, no dia anterior, eu já acordo assim, sem saber o que fazer, desnorteada. Aí tudo começa a dar errado, então eu já prefiro fazer isso aqui agora, mesmo que eu curte, pegue uns minutinhos ali da minha noite de sono, mas eu sei que pelo menos amanhã eu vou acordar e vai estar tudo certinho. E é isso. Olá pessoal, hoje é terça-feira e já estamos aqui na parte da tarde, já é cerca de 3 horas e ontem eu não consegui gravar nada pra vocês, absolutamente nada. Eu passei o dia inteiro estudando, o dia inteiro, acordei 7 horas, eu fiquei até às 11 mais ou menos estudando e foi muito cansativo, eu tô muito cansada. Mas hoje também, desde cedo, eu tô estudando e aí agora eu tive que parar porque minha cabeça não tava aguentando mais. Eu preciso terminar algumas coisas e eu gostaria de terminar as coisas assim. Eu tenho até domingo pra entregar, mas eu queria terminar ali até sexta-feira. Então eu tô correndo pra ver se eu consigo. Mas, enfim, foi por isso que eu não mostrei nada ontem aqui. E
por isso também que eu vim aqui só agora, porque eu até ia gravar alguma coisa de manhã, só que eu tive aula de inglês, aí eu fui estudar também. Enfim, fui fazendo várias coisas e preferi focar ali e nem pensei assim em pegar o celular pra gravar. Mas o meu foco essa semana tá sendo esse, pra conseguir terminar as atividades da faculdade e algumas outras coisinhas que eu tenho que fazer, né, aqui do projeto, enfim, coisas do dia a dia. E é isso. Mas Deus, mesmo em meio a tudo isso, assim, tem ministrado muito no meu coração. E eu tenho tentado buscar, mesmo em meio a essa rotina doida e a tudo isso que tem acontecido, tentado estar presente, sabe? Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito disso, de estar presente nos momentos. E tem muito a ver com a questão da tecnologia, que eu já tenho compartilhado aqui com vocês, como tem sido uma luta minha diária e constante para não ser dominada pela tecnologia, pelas redes sociais, pelo meu telefone, mas dominar essas coisas. E aí mesmo em meio a tudo isso, eu tenho conseguido me perceber um pouco mais e tem sido muito bom. Eu mostrei, acho que no domingo, que eu tô fazendo o devocional Sagrado Agora, da Roberta Vicente, tava tentando lembrar o nome. Eu ganhei de uma amiga minha, fiquei muito feliz. E eu tô fazendo ali, tentando fazer todos os dias, acho que só um dia que eu não consegui fazer. E tem sido muito bom, assim, são coisas que eu já tinha ouvido falar, que eram coisas práticas, assim, pra tentar implementar. Mas eu tenho tentado buscar isso, sabe? Buscar colocar ali em prática as dicas que ela dá. Todo dia tem como se fosse uma tarefa, sabe? Pra ajudar a gente a focar um pouco mais naquilo que está acontecendo ao nosso redor hoje, no agora, né? E não tanto ficar preso no celular. E uma das coisas que eu tenho feito, que eu fiz essa semana, é tentar diminuir um pouco os estímulos enquanto eu faço alguma outra coisa, sabe? Poder me perceber, sei lá. Eu às vezes gosto muito, eu sempre tô ouvindo música o tempo inteiro. Então, por exemplo, pra lavar uma louça, eu tentei lavar uma louça no silêncio. Eu tava ali fazendo algumas outras atividades e tentei fazer essas atividades em silêncio, assim, sem nenhum outro estímulo, sabe? Tem carro passando aqui, gente, vocês ignorem. Então eu tô tentando, assim, focar um pouco mais, ser um pouco mais intencional naquilo que eu vou usar nas redes sociais. Por exemplo, eu vou entrar no Instagram, por que eu tô entrando aqui? Ter um motivo, sabe? Vou pesquisar alguma coisa, vou postar alguma coisa, enfim, mas ter um motivo. E quando não tem um motivo, assim, tentar ficar um pouco mais alerta pro tempo que eu gasto naquilo ali. Enfim, são muitas coisas. Eu já fiz um vlog só sobre isso aqui no YouTube. Eu acho que foi o último vlog que eu postei. E é isso, um dia de cada vez. Acredito que essa luta aí vai ser por muito tempo, porque acho que é constante, né? A tecnologia, ela só avança, ela só se desenvolve mais. Cada dia mais são coisas novas que surgem e a gente quer estar antenado com tudo. Enfim, não é fácil, mas tem sido uma boa experiência, sabe? Tem sido interessante poder, mesmo em meio a esse caos que tá acontecendo, assim, de tanta coisa que eu preciso fazer, de estudar, enfim, tanta informação na minha cabeça, estar conseguindo me perceber tem sido muito bom em relação a tudo isso. Oi, gente, bom dia. Na verdade, já é boa tarde por aqui. E, gente, que loucura. Eu confesso pra vocês que eu quase desisti desse vlog, porque a minha semana tá um caos e eu não tô conseguindo gravar nada. Eu tô vivendo em prol dos meus estudos. E ontem, teve um dia que eu falei pra vocês, né, que eu geralmente, assim, é 9 horas da noite e eu já tô deitada. É o meu... A maioria dos dias eu consigo, assim, 9, 9 e meia já tô deitando. Mas ontem eu fui dormir, era mais de 2 horas da manhã. E por quê? Hoje, na verdade, ontem foi aniversário de uma das missionárias que moram aqui na nossa base. E amanhã é aniversário de outra missionária.
e nós decidimos fazer uma festinha, um café da manhã para as duas, mas a gente fez hoje, no caso, que é o dia entre o aniversário das duas. E aí eu tinha que esperar elas irem dormir ontem à noite para eu começar a fazer as coisas. Então eu fiz bolo, eu fiz um pãozinho que é típico lá da Bahia, que é de onde uma das missionárias é. Fiz cookies, enfim, fui preparar as coisas, porque era melhor preparar ontem à noite do que ter que acordar hoje mais cedo, sem saber se ia dar tempo realmente ou não. E aí, acabou que eu fui dormir, era mais de 2 horas da manhã, e tinha que acordar umas 6, porque uma das missionárias acorda super cedo, e eu queria acordar antes dela. Eu tive que trancar o quarto, deixei uns bilhetinhos falando pra elas não saírem do quarto. E quando foi por volta das 8 ali, a gente fez uma surpresa, eu e o outro missionário, a gente fez uma surpresa pra elas. E foi muito gostoso, mas acabou que depois ali do café eu precisei dormir, porque eu tinha dormido basicamente cerca de 3 horas à noite. E assim, acordando toda hora, porque eu tava super ansiosa e preocupada se ia dar certo ou não. Mas no final deu certo, mas aí acabou que eu dormi a manhã toda. E eu tenho várias coisas pra fazer, mas eu queria compartilhar com vocês agora um pouquinho sobre a importância da gente também se conhecer e da gente conhecer o nosso corpo. Da gente também não querer fazer loucura, sabe? Porque eu tô com a mente cansada, assim, não dormi bem, enfim. Mas essa semana nem um dia eu consegui ainda fazer exercício físico. E hoje já é quarta-feira. E eu tinha que estudar, eu tenho um monte de coisa pra estudar. Mas eu entendi que eu precisava tirar esse momento pra ir fazer alguma coisa, sabe? Pra movimentar o corpo, pra tirar um pouco dessa carga dos meus pensamentos, porque eu tô bastante agitada, assim. E aí eu já coloquei uma roupa de academia. Eu passei até alguma coisinha na cara, gente, sim, pra ir pra academia. Mas, sabe, às vezes a gente se olha no espelho assim, dá uma animada, né? Então, eu tava precisando disso. E aí agora eu vou pra academia. E eu preciso muito ir pra academia porque esse domingo eu tenho uma prova de corrida. Sim, quem tá acompanhando a tour aí no começo desse ano eu comecei a correr. Eu com desgaste no joelho, um monte de problema, comecei a correr e tá dando super certo. E eu vou correr 5 quilômetros. Tô muito animada, porém eu não corri nenhum dia essa semana ainda. Então eu quero ver se eu consigo correr hoje. Acho que eu não vou conseguir correr na rua, mas eu vou tentar correr alguma coisinha na esteira da academia mesmo. E fazer o fortalecimento também. Então é isso. Aí a minha ideia é voltar da academia, estudar, né, ali o que eu conseguir. E de noite a gente tem um pequeno grupo na casa de um casal missionário. Na verdade, lá em Sapiranga, pra quem já viu os primeiros vídeos aqui do canal, eu fiquei 2 anos numa cidade aqui do Rio Grande do Sul como missionária, uma outra cidade, junto com uma outra missionária. E ela casou e hoje ela tá com o marido dela lá nesse projeto. E eu vou ir num pequeno grupo lá do projeto deles hoje, junto com alguns missionários aqui e o pastor da nossa igreja. Então, a ideia é ir pra academia, voltar, estudar e depois de noite ir pra esse pequeno grupo. Então é isso. Eu quase realmente desisti de gravar isso aqui, gente, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho nada de interessante pra compartilhar. Mas eu falei, não, quer saber, eu vou deixar, porque muitas vezes a vida daí, desse lado, é assim também, né? A nossa vida é assim, gente. As coisas acabam saindo um pouco sempre, na maioria das vezes, saem do nosso controle, porque a gente não tem o controle da vida, das coisas, isso pertence ao Senhor. E então eu decidi deixar esse vlog imperfeito, cheio de falhas, cheio de erros, para que você possa ver que essa é a vida, né? E há beleza nisso, há beleza, há graça nisso, há beleza nessa imperfeição, porque quando eu passo por momentos assim, Deus me leva muito a refletir sobre o cuidado dele e como ele tem sustentado os meus dias, sabe? De que realmente não depende nada dos meus esforços, de como eu tento controlar minha rotina. Por mais que eu acho importante a gente se planejar, a gente se organizar, mas nós estamos sobre a dependência de Deus. Então a gente também tem que entender isso e entender os nossos limites, né? Então, vamos lá, continuar esse dia. E a minha ideia é terminar esse vlog lá pelo domingo para compartilhar um pouquinho de vocês como foi também a prova, enfim, acredito que vai ser bem legal.
gente, fui pra academia, daí depois eu fui no mercado, voltei pra casa, mas eu não consegui estudar. Gente, eu tô muito cansada, tô com sono, assim. Foi muito bom, assim, né, fazer a programação para as meninas, mas eu fiquei bem cansada, porque eu sou uma senhora, então quando eu perco minha noite de sono, assim, né, o meu dia fica meio bagunçado. Mas eu ainda tô decidindo se eu vou tentar estudar, me forçar a estudar hoje à noite, ou se eu vou descansar e amanhã eu acordo mais cedo e, e aí eu estudo, né? Enfim, mas é isso, dias e dias. Hoje a programação que a gente ia ter agora de noite foi cancelada. Essa semana a nossa rotina tá bem, assim, instável, porque várias coisas que a gente ia fazer foram canceladas. Então, visitas que a gente já tinha ontem, a gente não conseguiu fazer, as pessoas cancelaram, então, enfim, é isso, faz parte. E de certa forma tá sendo bom porque eu tô tendo um pouquinho mais de tempo assim pra eu poder fazer as coisas da faculdade e terminar tudo, né? Mas é isso. E hoje eu consegui correr lá na academia, então eu fiquei feliz por isso, porque pelo menos mantive o corpo ali na ativa, me preparando pra prova de domingo. Hoje é quinta-feira e já aconteceram algumas coisinhas por aqui hoje. Eu tô inclusive aqui fora agora porque falta alguns minutinhos para algumas adolescentes chegarem aqui em casa. Toda quinta-feira a gente tem um tempo de discipulado com elas, ensinamos a Bíblia e com arte, assim, a gente usa o Bible Journaling para ensinar elas da palavra de Deus. E a gente tem um tempo de brincadeira também, enfim, um tempo bem descontraído, mas focado ali na palavra de Deus, para que elas possam aprender um pouco mais de Jesus. E aí eu tô esperando aqui fora, faltam uns 20 minutinhos para elas chegarem. E hoje é aniversário de uma das missionárias aqui da casa. Aí hoje eu acordei cedo para conseguir terminar um quadrinho. Eu mostrei aí pra vocês que eu tava pintando uma tela, era de presente para uma dessas missionárias, uma amiga minha. E, gente, eu já mostrei isso em um outro vlog também. Eu gosto tanto, sabe, de pintar assim quadros com significado, fazer coisas que tenham realmente um significado ali pra presentear amigas minhas, sabe? Tem várias amigas que tem um pouquinho de mim com elas e a gente vai estar passando por um momento de transição aqui. Logo a gente não vai estar junto, mais perto, assim, fisicamente, mas eu acho muito interessante isso, a questão da arte, sabe? Como a gente pode registrar e eternizar momentos e, enfim, reflexões, ter um lembrete ali constante através da arte sobre algo que fala o nosso coração. E esse quadrinho representou um pouco disso também, sabe? Eu vou depois gravar um takezinho mostrando mais de pertinho pra vocês como ficou o resultado. E pra quem não sabe, eu tenho um perfil de arte no Instagram, o nome é Arte para a Glória, mas desde que eu vim aqui pro campo missionário, eu não postei assim, eu parei de comercializar os produtos lá, porque nesse projeto que eu faço parte, tudo que a gente faz é voltado pro projeto, então eu não podia vender, enfim, algumas outras coisas, e aí eu acabei parando por vários motivos, mas eu quero muito voltar a postar mais por lá, a compartilhar um pouco mais e até voltar a pintar mais, a desenhar mais, porque é algo que me faz muito bem, mas
eu perdi um pouco disso, sabe? É algo que eu faço muito esporadicamente, não sempre, só às vezes em ocasiões específicas. E eu quero muito fazer isso, enfim. Então, se você não conhece, vai lá conhecer o meu trabalho. Mas... então é isso. Hoje a gente tinha também um PGM. Gente, essa semana tá uma loucura. A gente tinha um PGM pra ir hoje à noite, um pequeno grupo da nossa igreja. Mas o pastor mandou mensagem falando que a gente não precisa ir, enfim, que ele tá com uma outra programação lá. Então, hoje de noite a gente também não vai ter. Então, assim, a vida missionária é também um pouco disso, sabe? Porque tem dias que a gente tá, assim, afogado de coisa. A gente, sei lá, semanas intensas. E às vezes, só que, nossa, o que a gente faz depende muito também da disponibilidade das outras pessoas. Então, essa semana foi uma semana que todos os dias alguma coisa foi cancelada, que a gente tinha programado. E aí a gente vai tentando fazer outras coisas pra encaixar. E eu tô tentando estudar ao máximo. Hoje eu consegui já estudar um pouco, bastante, na verdade. E daqui a pouco, depois do discipulado, eu quero só enviar uma atividade. E aí amanhã eu continuo estudando. Que aí a gente vai tentar aproveitar um pouquinho a noite pra comemorar um pouco o aniversário dessa outra missionária. Gente, deixa eu compartilhar com vocês o que eu tô fazendo agora. Já é sexta-feira por aqui. E assim, ontem eu mostrei pra vocês arrumando a mesa pra receber as adolescentes, né? O que vocês acham que aconteceu? Elas não foram, gente. E hoje, toda sexta-feira à noite, a gente tem aula de inglês. Eu dou aula de inglês na igreja. Tô ofegante, gente, porque eu tô subindo aqui. É muito morro nesse Rio Grande do Sul. A gente tem aula de inglês toda sexta-feira. E algumas pessoas me mandaram mensagem cancelando, dizendo que não iam. Então, assim, controle não temos de nada. Mas, olha só. Esse final de semana, sexta-feira, uma das irmãs da igreja, na verdade no sábado, uma das irmãs da igreja, ela queria fazer uma surpresa de aniversário para os 3 missionários que moram comigo, porque foi aniversário deles, né, esse mês. E aí eu combinei com ela que eu ia ajudar ela e eu ia fazer o bolo. E eu tô indo pra casa dela agora. Eu falei pra missionária lá em casa que, de fato, eu tô muito cansada por conta do seminário, né? Acordei hoje, fui fazer coisa da faculdade. Tô muito cansada. Minha mente, eu de fato tava precisando desse momento. E aí eu falei que eu ia sair pra esparecer, pra tirar um pouco a mente dos estudos. O que não é mentira, porque de fato, fazer bolo pra mim é um relaxamento, assim, é uma coisa que me traz muita paz. E aí eu tô indo agora pra casa dessa irmã pra poder fazer o bolo. Eu tenho que fazer isso rápido, porque também não posso, assim, demorar tanto. Mas o bom de não ter aula agora à noite é porque daí eu não fico com aquela coisa de ter que, meu Deus, tem que sair logo, né? Porque vai ter a aula. Enfim, é isso, correria. Mas hoje cedo eu consegui estudar.
E depois eu até quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tava pensando enquanto eu estudava. E é isso. A gente tem uma rotina bem imprevisível, previsível às vezes, mas muitas vezes imprevisível. E o que eu mais aprendo com isso é que eu não tenho controle de nada. Mas essa semana realmente foi muito atípica. Eu decidi gravar esse vlog pra compartilhar com vocês algumas coisas e literalmente quase tudo foi cancelado. Quase tudo deu errado, vamos dizer, né? Entre aspas. Mas é isso. Vou compartilhando ainda com vocês. Não vou desistir desse vlog. Porque eu acho que a gente pode aprender muito com isso também, né? E vocês aí terem uma ideia um pouquinho mais realista do que é um campo missionário. Porque às vezes a gente acha que é tudo mil maravilhas, tudo perfeito. A gente só ouve as vitórias, né? Quando os missionários vão na igreja. E tem dias comuns também na vida de um missionário, onde compromissos são cancelados, onde coisas fogem do nosso controle. E é isso. Oi gente, já é sábado por aqui. Hoje o dia já começou bem cedo. Eu acordei por volta das 6 horas ali pra estudar. E depois eu saí daqui de casa e eu voltei lá na casa daquela irmã que eu fui ontem pra poder cobrir o bolo, gente. Porque ontem eu fui tentar cobrir o bolo, mas deu tão errado, o bolo começou a desmoronar todo, sabe? Eu precisava ficar na geladeira, né? E aí ele ficou na geladeira durante a noite e aí eu fui hoje lá pra poder cobrir. Deu certo, espero que ele esteja em pé lá na geladeira da irmã. E eu voltei pra casa e eu fui fazer pão. O pão tá no forno, inclusive. E fiz bolo também pra Tarde Alegre, pra nossa programação com as crianças. Os outros missionários já saíram, por isso que eu tô aqui falando, né, sobre isso, sobre o bolo. Eles já saíram, já foram, mas eu não tinha conseguido terminar de assar o pão. E eu não podia deixar o pão crescendo por todo o tempo que eu ia estar lá. Então, eles foram e aí eu vou... Já tá com o pão, já tá no forno. Assim que terminar de assar, eu já vou andando até o campinho, que dá uns cerca de 15 minutos daqui, então é bem tranquilo. Mas é isso, depois a gente vai estar recebendo um familiar de uma das missionárias aqui na casa. E à noite a gente vai lá pra casa da irmã fazer a surpresa pra eles. Eu espero que seja surpresa, eu sempre sou muito ruim de esconder essas coisas. Mas eu espero que eles não estejam desconfiando assim de nada. E que possam realmente ser surpreendidos. E que o bolo esteja gostoso, porque eu amo fazer essas coisas, mas eu fico muito triste quando dá errado. Então eu espero que esteja bom. Mas é isso, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da Tarde Alegre também. Eu sei que nesse vlog aqui, na semana passada, eu já compartilhei, mas graças a Deus tem muitas coisas boas acontecido ali. Muitas crianças têm sido alcançadas por Jesus, têm ouvido do Evangelho. Então isso alegra muito o nosso coração. Semana passada tinha cerca de 23 crianças, eu acho. E então assim, tudo isso é muito bom e deixa a gente muito feliz. Então eu vou compartilhar com vocês também.
acabou que eu nem fui pra Tarde Alegre. Eu mandei mensagem pra uma das meninas e elas falaram que tinha pouca criança lá hoje, não precisava, assim. E os pães estavam assando, então o tempo que eu terminasse de assar o pão e chegasse até lá, provavelmente a programação já estaria bem no finzinho. Então, eu não fui. Mas isso é algo muito interessante também para se compartilhar, porque semana passada a gente tinha cerca de 23 crianças, né, que eu falei pra vocês. E pela fotinho que eu vi hoje de lá, não tinha nem 10 hoje. E hoje tá mais frio, tá um dia chuvoso, tá um clima bem nublado, assim. E tudo isso interfere, sabe? E quando eu cheguei aqui no campo missionário, há 3 anos atrás, eu tive algumas experiências, assim, desse estilo, sabe? A gente ter uma projeção de quantas crianças ou de alguma outra programação, quantidade de pessoas que iam estar presentes, e aí acabava que não saía como a gente imaginava, como a gente tinha planejado. E muitas vezes eu me pegava pensando em como que a gente acha muitas vezes que as coisas estão no nosso controle. Ah, se eu fizer tal coisa desse jeito, se eu entregar tantos folhetos, se eu falar com tantas pessoas, enfim, se eu fizer tantas estratégias, se eu colocar em prática essas estratégias mirabolantes, as pessoas vão vir, o trabalho vai acontecer. E muitas vezes não é assim que a vida acontece. Na maioria das vezes não é. E principalmente no trabalho missionário, que não depende de nós. A gente é apenas um instrumento do Senhor aqui, mas quem realiza essa obra, quem faz todas as coisas é Deus, e a gente está aqui como um mero instrumento. E eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais aprendi nesses 3 anos, de entender que eu não sou nada, de entender que é tudo sobre o Senhor. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da obra, e Ele vai trazer as pessoas que Ele quiser trazer, e muitas vezes vai ser muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente planeja, mas às vezes vai ser menos também. E é isso, sabe? Eu acho que a gente aprende a valorizar mais aquelas pessoas que estão presentes. Igual aquelas crianças, são 10 crianças, amém? São 10 crianças que estão tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus, de ter uma sementinha plantada em seus corações. Quantas pessoas grandes, assim, quantos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que a gente ouve testemunhos tão impactantes de que viveram uma vida longe do Evangelho, longe de Cristo, mas quando eram crianças, participaram de escolas bíblicas, de férias, ou tiveram contato ali com a fé através desse tipo de programação, sabe? E aquilo, de certa forma, foi uma semente plantada. Então eu creio muito nisso, que o que a gente está fazendo ali são sementes que a gente está lançando para que o Senhor possa fazer germinar no tempo dele. E, enfim, todo esse papo aqui para dizer que eu não fui hoje lá, mas eu fico muito feliz por ver o que Deus está fazendo ali naquele lugar. E depois eu posso até contar para vocês um pouquinho mais de como que começou esse projeto, que é de uma forma muito interessante, mas enfim, isso é papo para outro momento. Mas eu quero mostrar pra vocês estão vendo que tem um pão aqui, então tirei. Gente, ficou muito bom, eu tô muito feliz. Ficou melhor do que o último que eu fiz, eu acho, né? Eu não comi ainda, mas assim, aparentemente tá muito bom. Eu fiz algumas adaptações no meu feeling e eu estou muito feliz que o meu feeling estava correto. E eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho, pra vocês verem como que ficou. E assim, gente, eu realmente me tornei uma jovem senhora. Eu fiz o pão. Hoje foi uma das... Eu acho que não foi a primeira vez, mas... uma das primeiras vezes que eu fiz café, gente. Eu não gosto de café. Mas aí, eu queria saber fazer café pra poder receber as pessoas que gostam de tomar café. Aí eu mandei mensagem pra Ari, uma das missionárias, eu falei... como que faz, assim, eu acho que eu não vou fazer não. Aí ela falou, não, você consegue, faz aí. Aí ela me explicou, aí eu fiz. Aí eu vou mostrar a mesa pra vocês, tá bem simples. Tem uma pessoa que eu acompanho muito e que eu descobri que tá vendo os meus vídeos, gente, que é a Gabriela Bevenuto. E aí, ela fala muito sobre hospitalidade, né? Eu sei que eu sou nova, mas Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. Mesmo eu não sendo casada, enfim, eu não preciso esperar essas coisas pra eu poder desenvolver
a hospitalidade e atitudes, assim, que eu acho tão importante, sabe? Quando eu vou na casa de alguém, eu gosto de me sentir bem recebida, bem acolhida. E eu tô tentando fazer isso de forma intencional no meu dia a dia. E aí a gente organizou algumas coisinhas aqui, eu fiz o pão, aí a gente comprou uma cuca, que é eu vou mostrar pra vocês o que é. Tipo um pão, assim, tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Uma bolacha manteigada também que tem aqui, que, gente, eu amo demais. Eu não como sempre. Na verdade, faz mais de um ano que eu não como essa bolacha. Mas é muito boa. Enfim, vou mostrar pra vocês. Então aqui a gente comprou uma cuca de linguiça, gente, porque é muito boa. Eu sei que pode parecer estranho. Essa farofinha aqui, ela é doce, mas o recheio é de linguiça. E, assim, é gostoso. E o pãozinho, aí aqui a bolacha que eu falei pra vocês, a manteigada, esse biscoito, é muito bom. O café que eu mesma fiz. E é isso, aí quando eles chegarem a gente vai se organizando aqui, e é isso. Com parceiros Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Beleza, vamos lá então, pessoal. Oi, gente! Olha os meninos. Bati meu recorde. E é isso, gente. Assim eu me despeço desse vlog. Muito obrigada aí você que me acompanhou. Se inscreva no meu canal. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado.